proferir a palestra sobre o tema Informação e Transparência no Poder Judiciário, convidamos o jornalista Heraldo Pereira. Heraldo Pereira é bacharel em Direito com especialização em Direito Público pelo Instituto de Direito Público, IDP, e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília. O senhor tem a palavra. Olá, bom dia, muito bom dia a todos. Os meus colegas têm que trabalhar, correndo, não que eu não tenha, eu ainda vou até o Jornal das 10, que é 10 horas da noite. Mas é um prazer estar com vocês, todos aqui, colegas de todo o Brasil, enfim, ou colegas do direito, ou colegas da comunicação. Mas eu quero conversar mesmo com os colegas da comunicação dos órgãos do Poder Judiciário, enfim, dos estados aqui de Brasília. E é muito emocionante poder receber essa homenagem que a nossa classe recebe dos jornalistas para o Luiz Orlando Carneiro. Luiz Orlando Carneiro, a gente estava aqui a Lúcia Carneiro, que é filha dele, a Tereza Carneiro, que é outra filha dele, as duas trabalham conosco. É uma família do jornalismo. E a gente, mesmo com essa idade dele, com esse tempo de trajetória, a gente o chama de Luizó, porque, como vocês viram, ele é um garoto até para corrigir alguma informação. Eu falei para ele, copydesk, né? Que é o sujeito que corrige o texto. O Gervásio Batista, a gente também o chamava de Batistinha, apesar da idade. E o que é que... Vocês vão se lembrar de uma foto emblemática, para os que são daqui de Brasília, que conhecem Brasília, aquela foto do Juscelino tirando o chapéu é do Gervásio Batista. Então, é incrível a gente poder ter o decano aqui, o nosso fotógrafo Gervásio Batista também sendo homenageado aqui, e a gente poder estar num grupo de comunicação, um grupo de jornalistas do Poder Judiciário, tendo essa conversa, esse papo, enfim, que nós vamos ter nesse encontro, que é da maior importância para a cidadania, enfim, para as questões. Como eu suponho que já nós temos poucos magistrados por aqui, e estejamos mais entre colegas, assessores e jornalistas, talvez eu vá falar de algumas coisas aqui que os magistrados não gostam. Porque eu vi as críticas do presidente Dias Toffoli a respeito da significação que o Poder Judiciário tem, vamos assim dizer, na mídia profissional, e da significação que outros setores têm nessa mesma mídia formal. E talvez eu acho que essa discussão nossa aqui pode levar a algumas constatações. Eu também trabalho na Globo News, na TV Globo, mas eu não estou aqui, evidentemente, por causa desses compromissos que eu tenho. Eu estou aqui num convite do CNJ e do STF para poder discutir um pouquinho comunicação com vocês, tentar falar de comunicação integrada no Poder Judiciário. Evidentemente, eu seria mais áspero se falasse que não existe comunicação integrada no Poder Judiciário. É mais ou menos isso que eu estou querendo sugerir, mas de outra forma. Vocês estão criando a comunicação integrada do Poder Judiciário. Deixaram seus afazeres rotineiros para estar aqui para este debate que se prolongará para amanhã, enfim. Nós teremos toda essa discussão. Por favor. Por favor. Play, lembra? Onde está? Play. Vocês sabem como é que funciona isso, né? Vocês sabem que a televisão ela é cheia de improvisos. Porém, a gente
a gente tem improvisos, imprevistos, mas a gente tem, talvez, a solução. Ok. Ok? Vamos lá? Tchan, 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 tchan. Vamos. Ok. Põe em tela cheia, por favor. O desafio de vocês é mais ou menos proporcional a esta cena. Ok? Isso que querem mais ou menos que vocês façam. Pouca coisa. Uma política de comunicação integrada no Poder Judiciário. Por aí. Mais ou menos. Ok? Por isso que eu falei, seria importante que tivéssemos entre nós, se o presidente da corte estivesse aqui, ou o presidente do STJ, aí ele ia falar, pelo amor de Deus, mas é mais ou menos isso, vamos embora. Vamos embora. Pode passar, por favor. Vamos embora. Vamos ver, hein? Vamos ver. Vamos ver. We must inspect this car. We must inspect this cart. You British fools, always you are trying to escape. But always we are Às vezes exigem de vocês questões que não estão afetas a vocês. A criação de uma política de comunicação social é parte de uma questão, mas o todo de vocês é esse relacionamento. Não se esqueçam, não se deixem esquecer das funções precípuas de vocês. As funções precípuas de vocês estão entre aqueles elementos da comunicação, do contato entre a mídia formal, a mídia profissional e a sociedade. O setor que nós, jornalistas, mais temos dificuldade de acessar é o Poder Judiciário, por tantas características que o Poder Judiciário tem. Por tantas características, e sobre as quais nós vamos falar. Então, eu começo com o desafio de vocês transportarem a geladeira na bicicleta com um cachorro latindo e vocês terem que transportar. Vou para a função precípua de vocês, que é deste contato entre a imprensa profissional e a comunicação social. É preciso não esquecer dessa função de vocês, senão vocês perdem a significação para nós, que tanto precisamos de vocês. Estão aqui vários colegas nossos, e nós sabemos da dificuldade que tem o jornalista quando chega numa corte de justiça, ou quando chega num gabinete, ou quando chega diante de um texto que seja uma decisão interlocutória, um acórdão, uma sentença. A alma da comunicação profissional no setor judiciário
é representada por vocês. Também por isso é que eu faço questão de estar aqui, conversando com vocês, batendo um papo com vocês e usando essa parte do dia para fazer isso. Vocês são essenciais para uma função que é do interesse da sociedade, mas para a nossa atividade precípua, que é a atividade jornalista. Eu sempre agradeço às assessorias de comunicação. Vamos lá, podemos andar. Vocês têm muitas dificuldades para criar uma política de comunicação social. A primeira dificuldade que vocês têm é a dificuldade interna. O médium discursivo do direito não é o médium discursivo da comunicação social, que já é um médium discursivo um pouco diferente do médium discursivo das pessoas. Ninguém fala a linguagem do direito na comunicação social e ninguém fala a linguagem do direito na vida real. E todos nós que nos formamos no direito somos catequizados para falar a linguagem do direito, que é uma linguagem que é um outro vernáculo. Por isso que nós, jornalistas, temos dificuldade com a compreensão do direito. E somos nós que, em grande parte, vamos passar essa compreensão do direito para a sociedade, que vai ter compreensão, que vai ter uma incompreensão com o vernáculo, com os conteúdos. Como é que às vezes eu vou, aqui mesmo, né? Aqui mesmo eu já dei aula, né, na Enamate, nas escolas de iniciação da magistratura. Quando você diz para um magistrado, e vocês devem dizer isso o tempo todo, por exemplo, que o discurso é uma árvore. Sim, o discurso é uma árvore discursiva, em que tem uma unidade. Tem galhos mais finos, mais grossos, mas é uma árvore, ele é uma unidade discursiva, em que o discurso é um meio pelo qual você emite um conteúdo informativo, você, então, é emissor, você, às vezes, tem vetor, que somos nós, colegas de assessoria, que somos nós, colegas da rua, do jornalismo, e que tem um receptor, que é a sociedade. Como é que você leva à compreensão dessa fórmula, emissor, vetor, receptor, compreensão, para alguém que tem um outro vernáculo, que é um vernáculo de poder? A minha reportagem não é um sinônimo de poder. Uma sentença é, um acórdão é, uma decisão interlocutória é. Num gabinete com assessoria. Como é que depois você vai falar para o senhor, vem cá, senhor. Excelência. Ninguém fala excelência. Você viu no campo de futebol alguém falar excelência? No botequim alguém falar excelência? O juiz aqui numa vara de Taguatinga, fez uma exigência de que as partes, advogado, Ministério Público e os contendores, se levantassem quando ele entrasse na sala. Alguém se levanta, nem quando o padre entra na missa você se levanta, é a maior dificuldade. E vocês têm que fazer essa comunicação, vocês têm que fazer essa mediação. Claro, pois eu vou chegar em outros setores, podemos andar. Eu vou chegar em outros setores que foram alvo aqui da... Pode seguir. Foram alvo da crítica que o presidente Dias Toffoli fez. Outros segmentos que não o judiciário têm uma abordagem mais fácil, ou mais viável, ou mais propícia, ou mais eficaz para o seu staff de comunicação e do seu staff de comunicação para o jornalismo e daí para com a sociedade. Segmentos políticos, segmentos do executivo, do legislativo. Pode passar. Eu queria que você tentasse. Nós temos quase que uma linguagem
Outro dia estava dando uma aula na universidade. Se vocês aí, conseguirem explicar quando eu para terminei os a seus aula, assessorados o jogo da pergunta e da resposta, vocês estarão contribuindo para a criação de uma política de comunicação. Jogo de pergunta e resposta com Ariano Suassuna, que é o máximo. Por favor. fizeram uma filazinha lá para pedir autógrafo. Aí chegou uma menina, junto de mim, me pediu autógrafo. Aí eu disse, como é seu nome? Pergunta. Ela disse, Ruemita. Resposta. Eu disse, como é que se escreve? Ela disse, W-H-E-M-Y-T-T-A. Pois não, para Ruemita. Entreguei. Atrás de Ruemita, chegou outra, eu disse, como é que você se chama? Ela disse, Rueja. Eu disse, como é que se escreve? Ela disse, W-H-E-Y-D-J-A. Eu disse, você é irmã de Ruemita? Ela disse, como foi que você adivinhou? Agora, o melhor de tudo foi que atrás de Ruemita e Rueja tinha um rapazinho e ele ouviu minha conversa com as duas. Porque quando chegou na vez dele, ele deve ter pensado, esse homem é analfabeto. Porque quando ele chegou, eu disse, como é seu nome? Ele disse, Hugo, H-U-G-O. Há um jogo de pergunta e resposta. Enquanto você pergunta, o outro está ouvindo para responder. Enquanto o outro responde, o outro está se preparando para perguntar. Não há decisão de poder que vá impedir esse jogo, percebeu? Não há quadro de assessoria que vai impedir esse jogo, entendeu? Daí, essas dificuldades que nós temos com um magistrado na comunicação social. E quem está lascado? Quem está lascado é quem está na assessoria. Ah, mas como é que você chama esse, como diz o como é que você chama esse analfabeto aqui para me perguntar e não sabe a diferença entre acórdão e sentença? Não sabe, porque jornalista não sabe, porque no mundo real não se sabe a diferença entre acórdão, sentença, decisão interlocutória. Ministra! Não se sabe a diferença entre isso, nós não sabemos. Não trabalhamos. O Poder Judiciário, a gente acha que o Ministério Público faz parte do Poder Judiciário, porque o presidente Toffoli falou ali, a gente não sabe que a polícia é polícia judiciária. Polícia Judiciária Federal, Polícia Judiciária dos Estados. A gente não sabe. Os órgãos policiais e do Ministério Público, no caso do Ministério Público, ainda por causa de uma questão que vem da Constituinte, pesquisem e vejam quantos integrantes das carreiras do Ministério Público integraram a Assembleia Nacional Constituinte. 1, como parlamentares. 2, como quadros de assessoria. E qual era o trabalho que essas pessoas tinham no Congresso Nacional? O Congresso Nacional Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, ela saiu com uma formatação muito compreensiva para com o Ministério Público. Não só por isso, momento político, várias questões. Se você disser que o Ministério Público é do Poder Executivo, nossa senhora, promotor de início de carreira te pega. É do Poder Executivo. É do Poder Executivo. Então, são compreensões que já vêm desde a formação. Quais eram os maiores grupos que você tinha na Assembleia Nacional Constituinte? Isso que é duro de ficar velho, né? Eu vim a primeira vez a Brasília para cobrir a Assembleia Nacional Constituinte. Grupos de jornalistas. Andávamos muito, circulávamos muito, debatíamos muito. Jornalistas, promotores, procuradores, policiais. O Ministério Público aprendeu a se relacionar com o poder na Assembleia Nacional Constituinte e, dali, aprendeu a se relacionar com jornalista da mídia profissional. E, até hoje, nós não sabemos a diferença entre Ministério Público e Poder Judiciário. Decisão do Ministério Público, quer dizer, às vezes a gente... Mas o Poder Judiciário precisa compreender isso, nós não sabemos. E é desse jeito
que a banda toca. Sabendo como é que a banda toca, é mais fácil para você poder dançar. E eu acho que o Poder Judiciário não sabe dançar com a música que a gente toca na banda da comunicação profissional. Vamos lá, por favor. Às vezes, a gente acaba tendo a impressão de que realmente a gente vive um Big Brother. Porque tem um detalhe. A Suprema Corte do nosso imenso Brasil tem seus julgamentos do pleno, do seu conjunto mais representativo, transmitidos ao vivo por uma TV que no Distrito Federal é uma TV aberta. Como é que um juiz de piso, eles não gostam que chama de juiz de piso, se tiver juiz de piso aqui me bate. Como é que um juiz de piso diz que as partes têm que se levantar na entrada dele, se a Suprema Corte tem uma transmissão em TV aberta aqui e para pelo YouTube, de suas sessões plenárias. As cortes, as turmas também, os demais tribunais, vez por outra. O Poder Judiciário tem uma TV aberta. É possível uma comunicação que não seja a da comunicação social também no Poder Judiciário? Muito difícil, penso eu, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Quando eu estou lá na discussão da pesquisa jurídica, lá na UNB, a gente discute a questão da linguagem do direito, os médiuns discursivos do direito, as tecnicidades do direito, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Por favor, pode passar. Se você conseguir, vamos? Se você conseguir rodar essa imagem, se você conseguir rodar essa imagem, é isso. Vamos lá, aí, por favor. Porque tudo parece tranquilo num setor de poder como o Poder Judiciário, até que nem tudo está tranquilo e vai desaguar em vocês. De repente, na porta de um gabinete pomposo, de uma autoridade, está chegando uma cidade. E, no mais das vezes, essa autoridade pode não ter percebido isso. E isso vai chegar por vocês, pela comunicação que vai bater a porta de vocês. Às vezes, pela comunicação formal, que somos nós, né? Depois eu queria falar um pouquinho, mas vocês terão essa discussão sobre comunicação em rede, em internet, rede de contato, essa coisa toda, que também vão pedir para vocês trabalhar para formar uma... Eu já fui ao TST, ao CNJ, para discutir a questão de comunicação em rede, rede de contato. Porque quando você está fazendo rede de contato, o que você é? Você é Poder Judiciário? Vamos continuar. Ou você é o quê? Por favor. O direito está presente em todo lugar, né? Até nos desvios da... Mas a comunicação aí somos nós, né? Porque nós, o jornalismo profissional, nós estamos mais ou menos atrás disso aí, entendeu? O direito talvez esteja atrás da primeira cena, e nós estamos atrás da segunda. E vocês estão no meio do direito e do jornalismo. É um desafio e tanto que vocês têm. Pode seguir. Vocês estão criando a imagem do Poder Judiciário. O que é o Poder Judiciário? Qual é o discurso do Poder Judiciário? Como é que é a unidade do Poder Judiciário? Olha o que sugerem a vocês. É muita coisa.
É muita coisa. O Judiciário Militar do Trabalho, contas, é judiciário? Não. Vocês estão... E não pode ter duas... Quantas imagens se tem? Quantas... O Judiciário Estadual, lá no Pará, onde a gente tem tido embates, o Judiciário na Bahia, que agora, em segunda instância, tem um presidente afastado e uma ex-presidente presa, por ordem do ministro Og. Por ordem do ministro Og. Mas a polícia foi lá e prendeu. Oba! Bacana, né? Boa essa reflexão que o ministro Toffoli fez. Eu também não gosto de estatística, não. São tantos os processos, são tantos... sabem que... Mas é uma carga que você não vê refletida. Dias desses, a Fundação Getúlio Vargas nos apresentou uma pesquisa e que a percepção que se tinha do Poder Judiciário era a melhor percepção dentre os poderes. Incrível. E eu falei lá no jornal, gente, vamos fazer uma matéria disso aqui, vamos fazer um dado desse. Porque olha, eu vou... Estou sempre em tribunal, enfim, trabalho um pouco com direito, e eu me surpreendi com isso. Como é que, se não se pode ter duas imagens, várias imagens, ainda há uma percepção social importante entre os poderes. Muito dessa percepção social importante e positiva dos poderes é por causa também do trabalho que vocês fazem. Claro. Há algumas categorias no Ministério, no Poder Judiciário, né? Algumas categorias, né? Magistrado ou não magistrado? Né? Gente, não gente, essas categorias. Agora, imagina, então, dentro dessa grande corporação, a categoria do pessoal que trata de assessoria, do pessoal que trata... Nossa Senhora! Mas muito desse resultado é em função também do trabalho de vocês. Por isso que pedem para vocês esta construção de uma política de comunicação, que faz parte aí agora, dada a portaria, faz parte do trabalho de vocês. Imagem é tudo. E aí a gente vai tocando. Saddam Hussein, Sérgio Vieira de Mello, os dois morreram no Iraque. E a imagem, até mesmo depois da morte dos dois, ela perdura. Portanto, daí a preocupação com a construção da imagem do Poder Judiciário. Você pode tratar da construção da sua imagem. Imagina o pobre do Poder Judiciário, que tem uma multiplicidade de elementos para contribuir, favorável ou desfavoravelmente, a essa formação dessa imagem com tanta complexidade. Mas a vida é complexa, né? Ok, mais um. Qual é a marca de Cristo? Qual é a imagem? É claro que é. No mundo ocidental é a da minha direita, da esquerda de vocês. Mas há pesquisas antropológicas que sugerem a da esquerda. E não adianta, a gente não vai apreender a outra. A gente vai apreender esta que está na nossa referência. Está aí? Coitado do Poder Judiciário. Porque são tantos contribuindo para a formação de uma imagem que está aqui se tentando fazer uma unidade do pessoal da comunicação. Juntar o pessoal para discutir isso. Vou passar. Pode ir, vamos embora. Você é o Estado africano. Vamos lá. Pode ir, por favor. Eu quero mostrar outro exemplo. Eu quero, rapidamente, nas oficinas de vocês, eu imagino que vocês terão uma discussão importante a respeito das redes que se tem de contato, e nós usamos cada vez mais as redes
os acessos, vamos assim dizer, de internet, nós, os jornalistas profissionais, os acessos de internet que são acessos privados. O presidente dos Estados Unidos usa a rede dele para comunicar, o presidente do Brasil usa, tantas figuras da política usam no mundo. E nós, da comunicação profissional, já de tempos passamos a usar muito essas redes de contato. No Poder Judiciário é uma coisa complicada. Por quê? Antes das redes de contato, uma informação do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Já foi uma discussão muito grande sobre isso, sobre a significação judicial dessa comunicação. A significação de propagação dessa informação é muito grande. Por quê? Eu que não tenho, na redação, uma habilidade, um jeito razoável com direito, aquilo ali chega para mim. Você faz uma nota, uma notícia da sua assessoria, aquilo ali chega assim com um conteúdo muito importante. Saibam que é um conteúdo muito importante. Fora quando eu ainda ligo para a assessoria para falar, vem cá, é isso mesmo? Como é que foi? Como é que... E vocês fazem a interpretação entre a decisão, entre o conteúdo judicial, o que está aqui para a comunicação e o que eu recebo e o que eu vou propagar, imagina. Mas há outras coisas mais complicadas hoje e que já se está discutindo. De quem é o Twitter? Do magistrado ou do poder que ele representa? De quem é o Facebook? De quem é? É possível você formar uma imagem do Poder Judiciário a partir de manifestações de uma individualidade coletivamente? Esses problemas. Nas empresas privadas, você tem lá todo um regramento. Você assina termos que te comprometem com isso, com aquilo, né? E a empresa privada te manda embora. Você assina códigos de conduta. Todas as empresas privadas passaram a ter isso. No Poder Judiciário, quando eu faço uma manifestação política e eu sou do Poder Judiciário, a manifestação é minha ou é do Poder Judiciário? Eu posso. Pode um magistrado, pode um integrante da carreira do Poder Judiciário fazer uma manifestação política favorável ou desfavorável, sei lá o quê, em relação a determinada situação política? E isso é o que a gente mais faz no zap-zap da família, né? Aquela coisa. Ah, e o zap-zap da família? Pode. De quem é aquilo ali? É disponível? É disponível. É uma informação pública? É uma informação pública. Mas eu não estou contribuindo para a imagem do Poder Judiciário. Como é que eu faço? Não é apenas na blitz do trânsito, quando eu chego lá e dou uma carteirada porque eu estou bêbado, porque... Não é apenas isso. Está tudo dentro da discussão que vocês terão. O CNJ estava tentando fazer, e está tentando, uma discussão sobre o uso de rede social. Tem que enfrentar essa discussão. As corporações vão enfrentar, as instituições também vão enfrentar, todas vão enfrentar essa discussão. E a gente tem rede social há muito pouco tempo, né? Porque é uma coisa muito nova. Nova, no meu caso, sou velho. Vamos lá. As manifestações são frequentes, manifestações de magistrados, o inconformismo de determinados magistrados em relação ao segundo grau, em relação ao terceiro, que acabam caindo depois nas assessorias, porque existem decisões. São, via de regra, manifestações de rede social. Debate que vocês vão enfrentar. Existem magistrados, o juiz Bretas, por exemplo, é um juiz que usa muita rede social, no Rio de Janeiro. É o juiz
Ou é ele? Vamos lá? O Ministério Público, que tem uma linguagem, que é uma linguagem que é nossa, que é nossos jornalistas, dos jornalistas, desde lá de trás, que tem um jeito, uma disponibilidade. O Ministério Público, estamos aqui no Poder Judiciário, os integrantes do Ministério Público usam muito para abastecer a gente. Tá? O Ministério Público sempre tem disponibilidade para imprensa falar. Né? Vocês devem saber a dificuldade que é. Os assessores sempre reclamam muito da dificuldade que tem para ter acesso a uma decisão que vai ser comunicada no site do tribunal, ou que vai ser comunicada, não sabia, né? O que está nos autos. Né? Com a polícia e com o Ministério Público não é assim. A gente recebe... E aí também, eu não estou falando que seja... esse é o que é o caminho. Não, porque aí também nós nos acostumamos a ter um docinho ali, entendeu? E eu também tenho uma crítica da gente, jornalista profissional, em relação a isso, em relação a um cuidado não devido com essas informações que são de uma área técnica, árida para nós, e que a gente recebe de mão beijada. Mas disponibilidade de tempo, vocês devem ter uma dificuldade com tempo para pegar para alguém, para falar, para traduzir. Outros não. Por favor. Claro que a gente não está aqui querendo sugerir que façam o que não façam, porque a própria Igreja Católica tem uma rede de comunicação espalhada por milhares de paróquias no mundo inteiro, e o Papa usa as redes sociais. O Papa é pop. Tá, mas aí o Papa manda na Igreja Católica. Ele é o chefe da Igreja Católica. O chefe do Poder Judiciário acabou de sair daqui. Entendeu? O bispo não manda na Igreja Católica, o padre não manda na Igreja Católica. Precisa decidir isso. Para decidir sobre isso, o que no Poder Judiciário estão fazendo? Estão chamando vocês aqui. Estão chamando vocês aqui. Ó, vem cá, vamos aí, nós vamos ter que fazer uma política de comunicação para isso aqui, porque o Judiciário não se comunica. É verdade, o Judiciário não é verdade, é verdade. Estão chamando vocês. Papas e papisas. Grandioso o desafio. Desculpa ter que falar assim tão claramente com o que querem para vocês. Querem para vocês mais ou menos o papel do Papa e das papisas. Vocês vão decidir sobre isso. Não vai ser fácil, porque hoje é amanhã e já vão sair daqui, né? Sexta, no sábado, segunda-feira o Poder Judiciário já vai estar mais na comunicação social, comunicação de rede, comunicação... Legal. E não fiquem impedindo essa questão de salário, porque os estão congelados aí, não tem, o déficit público está muito grande. Vocês não vão ter nada. Por favor, porque eu só quero finalizar com o Papa. Para fazer isso, tendo um Papa, que é o chefe religioso, líder espiritual, líder também político, porque o Papa é o líder político do Estado do Vaticano, para fazer tudo isso, tem um Papa. E um Papa com, enfim, com as características dele lá. Vocês vão estar entre os magistrados e vocês do serviço, num setor em que talvez não se tenha a força, unidade e representatividade e a humildade do Papa. Ah lá, ele saindo do expediente dele. Ó. Vou mostrar. Ele cumprimenta os guardas, tal,
e vai rapidinho embora para casa do lado de uma casa coletiva, uma hospedagem coletiva que ele tem. Assim se conseguiu a unidade de comunicação na Igreja Católica. A dúvida, minha, mas é minha, é se no Poder Judiciário os integrantes da carreira da magistratura terão essas características para poder, com humildade, receber aquelas informações que vocês vão passar para a formação do que vai ser a comunicação social do Poder Judiciário, que vocês vão fazer. Boa sorte, bom trabalho, tudo de bom. Eu espero que vocês plantem pelo menos uma sementinha. Tenho certeza que vocês vão plantar. Obrigado. Obrigado. A organização do evento agradece o pronunciamento do jornalista Heraldo Pereira e informa que, em breves instantes, imediatamente, já vamos dar continuidade à programação deste evento.